Bíblia Sagrada, edição ecumênica da Barça de 1972, leitura da palavra de Nosso Senhor. Antigo Testamento, Gênesis, item 2, História de Abraão. Pátria de Abraão. Eis aqui a descendência de Tara. Tara gerou a Abrão, a Nacor e Arão. Arão gerou a Ló. Ora, Arão morreu antes de seu pai Tara, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Nacor casaram. A mulher de Abrão chamava-se Sarai, a de Nacor chamava-se Melca. Ela era filha de Arão, que foi pai de Melca e pai de Jesca. Sarai, porém, era estéril e não tinha filhos. Tomou, pois, Tara seu filho Abrão, e a Ló seu neto, filho de Arão, e a Sarai sua nora, mulher de Abrão, e fê-los sair de Ur dos Caldeus, para os levar ao país de Canaã. E como tivessem chegado a Harã, ficaram morando ali. E Tara, tendo vivido ao todo 205 anos, morreu em Harã. Capítulo 12. Vocação. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vem para a terra que eu te mostrarei. E eu te farei pai de um grande povo, e te abençoarei. Eu farei célebre o teu nome, e tu serás bendito. Eu abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as cognações da terra. Saiu, pois, Abrão de Harã, como o Senhor lhe tinha ordenado, e Ló com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã, e levou consigo a Sarai, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, e de todos os bens que possuíam com as pessoas de que eles tinham aumentado as suas famílias em Harã. E saíram daqui para irem para a terra de Canaã. Tendo lá chegado, atravessou Abrão este país até chegar ao lugar chamado Siquém e até o Vale Lustre. É de saber que o cananeu era então senhor da terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Eu darei esta terra aos teus descendentes. No mesmo lugar, edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. E passando dali ao monte, que estava ao oriente de Betel, levantou nele a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Raia ao oriente. E ali edificou também um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Continuando Abrão o seu caminho, passou ainda mais longe para o meio-dia. Viagem de Abrão ao Egito. Mas como sobreviesse à terra uma fome, desceu Abrão ao Egito para ficar lá como estrangeiro, porque era grande a fome na terra. Ao ponto que eles estavam a entrar no Egito, disse Abrão para sua mulher: Eu sei que tu és em extremo formosa, e que tanto que os egiptanos te virem, hão de dizer: Esta é a mulher deste homem, e matar-me-ão a mim, conservando-te a ti. Dize, pois, te peço, que és minha irmã, para que eles me tratem bem por teu respeito e não me tirem a vida. Tendo, pois, Abrão entrado no Egito, viram os egiptanos que aquela mulher era em extremo formosa, e os fidalgos o deram a saber a Faraó e lhe agabaram muito, pelo que ela foi tirada e levada à casa de Faraó. E eles se houveram bem com Abrão por causa de Sarai. E ele teve um grande número de ovelhas, de bois, de jumentos, de escravos, de um e outro sexo, de jumentas e de camelos. O Senhor, porém, afligiu a Faraó e a toda a sua casa com grandíssimas pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. E Faraó chamou Abrão e lhe disse: Por que usaste tu comigo desta sorte? Por que não me advertiste que ela era tua mulher? Por que me disseste que ela era tua irmã, para que eu a tomasse por minha mulher? Agora, pois, eis aí tens tua mulher, toma-a e vai-te. E tendo Faraó dado ordem a seus oficiais que tivessem cuidado de Abrão, eles o conduziram até a saída do Egito, a ele e a sua mulher, com tudo o que tinham. Nota explicativa, capítulo 12, versículo 13. Minha irmã. Como era realmente por parte de pai, conforme Gênesis 20, 12. Capítulo 13. Ló separa-se de Abrão. Abrão, pois, tendo saído do Egito com sua mulher e com tudo o que tinham, e Ló com ele, veio para a região austral. Ele era muito rico e tinha muito ouro e muita prata. E pelo mesmo caminho, porque tinha vindo da parte meridional para Betel,
foi andando até o lugar onde antes tinha posto a sua tenda, entre Betel e Ai, que era onde estava o altar que ele tinha levantado antes e onde ele tinha invocado o nome do Senhor. Ló, que se conservava na companhia de Abrão, tinha também seus rebanhos de ovelhas e manadas de bois e suas tendas. Mas a terra não tinha capacidade para poderem habitar ambos juntos, porque ambos tinham tantos bens que não era possível viver um com o outro. Daqui nasceu que os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló guerrearam entre si. É de saber que por aquele tempo eram os cananeus e os ferezeus os que habitavam naquela terra. Disse, pois, Abrão a Ló: Peço-te que não haja rixas entre mim e ti, nem entre os teus pastores e os meus, visto que somos irmãos. Tu vês toda essa terra que está diante de ti. Aparta-te de mim, te rogo. Se tu fores para a esquerda, eu tomarei para a direita. Se tu escolheres a direita, eu ficarei com a esquerda. Ló, pois, tendo levantado os olhos, considerou todo o país que estava ao longo do Jordão, tirando de Segor. Entre parênteses, era este país todo regado como o paraíso do Senhor e como o Egito, antes que o Senhor tivesse arruinado a Sodoma e Gomorra. Fecha parênteses. E ele escolheu para sua vivenda o país que está sobre o Jordão, retirando-se do Oriente. E assim se separou um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló nas cidades que estão sobre o Jordão, e fixou a sua assistência em Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram de costumes perversíssimos e muito grandes pecadores diante de Deus. Abrão vem para Hebrom. E o Senhor disse a Abrão depois que Ló se separou dele: Levanta os teus olhos e olha desde o lugar em que agora estás, para o setentrião, para o meio-dia, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que vês, eu te darei sempre a ti e à tua posteridade. E eu farei a tua posteridade tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar o pó da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te e corre todo este país quanto ele tem de comprido e de largo, porque eu te hei de dar. Abrão, pois tendo enrolado a sua tenda, veio habitar no vale de Mamre, que é junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor.